Arro! Energias positivas pra você! Começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. É a hora de expandir a consciência. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. A gente joga a sementinha aqui e você, por favor, faz sua parte aí que eu tenho certeza que a sua vida vai florescer. Você veio para viver o extraordinário da vida. Só depende das suas escolhas. E aqui a gente ajuda você com muita informação. Começando uma edição do nosso Universo, como pode melhorar, aqui na rede SPTV. Toda quarta-feira, 19 às 20 horas. E já convido você que está no YouTube aí, ó. Por favor, vamos ajudar a humanidade? Então se inscreva no canal, deixe seu comentário e seja generoso espiritualmente. Compartilhe esse conteúdo aqui para alguém, para uma pessoa só, já vai impactar a humanidade. Porque hoje o papo é o Yoga Nosso de Cada Dia. Você é minha amiga Priscila, tudo bem, Priscila? Tudo bom, Thiago. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui, pela equipe maravilhosa que faz tudo isso aqui acontecer. Então vamos lá, primeira coisa. Por que Yoga Nosso de Cada Dia? Bom, em se tratando de rede social, foi um pedido dos meus alunos, das minhas alunas. Beijo para vocês todos. Dos amigos, das amigas, né? Não, Pri, compartilha, vai, fala, é tão legal, bacana. E eu falei, então tá, vamos criar uma identidade. Aí Yoga Nosso de Cada Dia tá assim, bem... um recém-nascido, né? E tem essa conexão com o Pai Nosso. Porque tem uma parte do Pai Nosso que eu sou apaixonada, que me toca muito, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E o que é esse pão nosso de cada dia nos dai hoje? Não é só o alimento físico, comida, né? É o alimento para a alma, é o alimento para o espírito, é o alimento para o sutil, para a mente, para as emoções, né? O que eu preciso de pão nosso de cada dia? E o yoga é esse meu pão nosso de cada dia, né? Foi o que me nutriu, foi o que me tirou de um tempo e espaço que não estava me ajudando a crescer na vida, emocionalmente, psicologicamente. Foi o meu processo terapêutico. E quando eu decidi que eu ia para essa área, foi porque eu experimentei e me transformou. Eu falei, eu preciso de levar isso. Então, estou há 18 anos nesse processo. E tem alunas que estão comigo desde que eu comecei, há 18 anos. Lisete, ó, beijo para você. Então, vamos lá, Priscila. Você falou que para você o yoga foi importante porque te ajuda na parte emocional e na parte mental, né? E física. Então, vamos lá. Primeira parte, como é que o yoga pode ajudar na parte emocional? Bom, o yoga ele traz um processo de cocriação, né? Antes do Barra de Axis já existia o yoga. É verdade. Entrando nesse processo, você cocria a sua realidade. Você é responsável pelo que você sente. Pelo que acontece, tem uma parte que é do meio, do todo, né? E os outros 50% é você se relacionando com o que aconteceu, com o que fizeram com você. Então, isso tudo traz um processo de autorresponsabilidade que me encantou. Porque, ao mesmo tempo que é autorresponsável, você também tem o poder. As pessoas têm medo desse processo de autorresponsabilidade porque ainda não compreenderam que a autorresponsabilidade traz poder. É você empoderada, é você empoderado no seu processo de desenvolvimento, né? Então o yoga ele fez isso com a minha vida. Eu costumo brincar que tenho antes de Cristo, depois de Cristo. Então para mim é antes do yoga, depois do yoga, né? Então você é perfeita, tá tudo. Não, eu sou um ser humano. Eu estou sobre as mesmas condições, sobre as mesmas intempéries e pressões atmosféricas que todo e qualquer ser aqui no planeta Terra. Eu tenho as minhas questões também como mãe, como esposa, como amiga, como trabalhadora, como tudo, né? Mas o yoga me faz olhar e ver o lado positivo, ver o campo de possibilidades, de cocriação, né? E é interessante que, puxando pro Axis, né? Porque não sabe, sou fazedor de Barra de Axis, deixando no rodapé do vídeo aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais, que é as infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Exatamente. E isso faz você entrar no papel de autossuficiência intelectual, né? Autossuficiência espiritual.
Eu cuido da minha energia, eu sou responsável pela minha energia, eu sou responsável pela minha saúde. O yoga, e aí entra a outra estrutura do tripé, né, que eu costumo dizer que é um tripé. É yoga, medicina ayurveda e astrologia védica. É o que a gente usa para tratar um paciente, é o que a gente usa de ferramenta para usar no desenvolvimento desse paciente. É isso aí, universo, como pode melhorar? Hoje um papo maravilhoso com a amiga Priscila aqui, falando yoga nosso de cada dia. Agora fiquei curioso, qual foi esse gatilho para você procurar o yoga? Uau! Senta que lá vem história. Fiquei curioso. Eu trabalhava em um hospital e aí eu conheci um médico, cardiologista. E pode citar nomes? Assim, pode, fica à vontade. Então, o Dr. Gerson Rodrigues, cardiologista, um ser humano incrível. E nas conversas que a gente tinha, eu falava sobre muitas coisas que eu tinha dentro da minha cabeça, que eu sentia. Eu tinha 20 e poucos anos. E ele falou assim, Pri, você precisa de fazer psicologia, terapia. Você precisa de ir para uma psicóloga, um psicólogo. Você precisa de conversar e organizar esse conteúdo interno. Aí eu falei, nossa, bacana. E como é que faz? Porque eu nunca nem tinha ouvido falar de psicologia, de terapia, nunca. E aí ele me apresentou a doutora Alice Fuese. Alice, beijo, maravilhosa. E que me acolheu nesse momento. Então ele me apresentou a ela e ele fez assim, os dois fizeram um processo super generoso. Foi a primeira vez que eu também entrei em contato com a generosidade do ser humano, porque ela me atendeu durante muito tempo. E aí até hoje eu não entendi se foi ele que pagou a terapia, se foi ela que fez um trabalho voluntário. Fez, né? Só sei que eu fiz. E aí lá para elas tantas, depois de quase 2 anos de terapia, ela falou assim para mim, Pri, você já ouviu falar de yoga? Eu falei, não. Você podia fazer yoga. Eu falei, mas você já fez? Ela, me falaram que é muito bom. Aí eu falei, então tá, eu vou procurar. Aí eu entrei em contato com as minhas... É o universo como pode melhorar? O universo, quais são as infinitas possibilidades? Conheci Rosane e Gaspar Camargos da Clínica da Coluna. Academia da Coluna, desculpa, que é uma clínica, né? O nome é academia, mas lá é uma clínica. E o Gaspar, acupunturista, mestre em Tai Chi Chuan, a Rosane, professora de educação física, psicóloga, formada em yoga. E aí eu comecei a fazer a prática com eles. Aí depois de 1 ano, eles viraram para mim, você não acha que está na hora de fazer um curso de formação de professor de yoga? Eu falei, hã? Eu falei, não quero trabalhar com não, a gente não disse que você tem que trabalhar. É porque você está sedenta por informação. E um curso de formação vai nutrir um pouco isso. Vai, procura, se diverte. Vai para se divertir. Beleza. Fui para o tal do curso de formação. E aí, pronto, aí são 18 anos, são 20 anos, na verdade, nesse processo. 18 anos de formada, né? E aí... fui ficando, e fui ficando, e fui ficando, e fui ficando, e fui começando a trabalhar com isso, e me formando, e informando, e trabalhando, e gostando, e trazendo isso para dentro da minha casa, para dentro da minha rotina, para dentro da minha família, para dentro das minhas relações. E aí, por isso, o yoga nosso de cada dia também, né? É tornar o yoga aplicável, a medicina ayurveda aplicável, a astrologia védica aplicável no dia a dia, na rotina, né? Não só como trabalho. Então, as duas coisas se fundiram. Trabalho com movimento, então... E aí, estilo de vida, né? Aí teve aquela fase super radical, em que eu era mega radical, e que eu, assim... Eu literalmente catequizava, eu tentava catequizar, e eu percebi que isso ia gerando, assim, as pessoas ficavam meio, nossa, lá vem a Priscila. Aí... você passa pelaquela outra fase, né? A fase que você vai tornando isso mais sábio, né? Então, eu tinha um radicalismo assim, não vou para tal lugar, porque em tal lugar come carne, e eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou estar em lugar que as pessoas estão fazendo isso, e aí hoje não. Hoje eu estou
em todos os lugares. Eu comunico, porque eu comecei a entender que cada pessoa tem o seu processo. E o que é bom para mim talvez não seja adequado para você, né? Então tem tudo isso. O yoga traz tudo isso para você. Esse equilíbrio, essa equanimidade, esse entendimento, né? Enfim. Priscila, a gente falou primeiro da parte do impacto do yoga nas emoções. Vamos falar agora do mental. Qual a contribuição que o yoga traz para o aspecto mental? Eu vou falar mais uma vez por mim. Fica à vontade. Tá? Quando eu procurei a primeira aula de yoga, eu estava com 20 e poucos anos e tinha uma coisa muito marcante na minha vida. Eu não dormia. Eu lembro da infância e da adolescência inteira, Tiago, sem dormir. Eu via o dia. E naquela época, década de 80, 90, as pessoas não tinham esse olhar. Caramba, essa criança não dorme, não conseguia perceber, né? Tinha essa preocupação, né? Não existia. A preocupação era sobrevivência na década de 80 e 90. Para a geração dos nossos pais era sobrevivência. Enfim, então eu não dormia. E tinha outra coisa muito marcante, que era o intestino, que não funcionava. Eu lembro que na minha primeira aula de yoga era um cheiro de incenso, era um ambiente meio em penumbra. Aquilo foi me incomodando, porque eu nunca tinha estado em um lugar onde eu pudesse me aquietar, onde eu fosse estimulada, né, e convidada a aquietar. Era sempre o contrário. Era estímulo e agitação e música alta, sempre foi assim. E aí você, de repente, é convidada para estar em um lugar onde você é estimulado a quietar. É como na expansão, né? Desliga as luzes. Vamos ver como é que você fica com você mesmo. Que é para você ficar com você mesmo. É verdade. O yoga faz isso também. E aí, aquela sala em penumbra, aquela musiquinha lenta, aquele incenso. Eu falei, cara, isso aqui é muito chato, não vou conseguir. E com 20 e poucos anos, não conseguia me movimentar. Aí foi o meu susto, né? Meu primeiro, caramba, eu não consigo me mexer, dói tudo. A professora pede para pegar no pé, dói. A professora pede para poder abrir o peito, dói. E aí você vai percebendo as formas, né? Aí eu cheguei lá assim, né? Hoje eu converso muito com a Rosane, nós somos amigas. Eu tenho ela como uma mãe. Ela falou, você chegou aqui, você parecia um bichinho do mato. Eu não falava, eu não olhava nos olhos. Eu não abria o peito. Eu não conseguia estar. Eu não conseguia ficar presente. A mente numa roda de criticismo, de julgamento o tempo todo, de análise o tempo todo. E aí você chega para uma aula, você é convidada a desligar tudo isso, a olhar para si, né? E depois veio o relaxamento. Você já fez aula comigo, já sabe. Vem esse processozão e bum, relaxamento. Aí na hora do Shavasana, eu falei, esse povo é doido. E eu só achando que o povo era doido. E aí eu fui pro Shavasana. Eu quase não voltei do Shavasana. Eu lembro que eu saí de lá, parecia que eu tinha tomado uma bordoada, assim. Eu tava meio zonza. Aí eu peguei o ônibus, fui para casa, e meio zonza, e o corpo doendo ainda. Eu falei, cara, nunca mais eu volto. Esse povo nunca mais eu vou voltar para esse lugar. Esse povo é doido. Eu tô toda arrebentada, mas alguma coisa tava diferente. Eu tava zonza, eu ficava assim. Aí quando eu cheguei em casa, eu dormi. Eu dormi a noite toda. Quando eu acordei no outro dia, parece que a vida estava colorida. Eu falei, cara, o que está acontecendo? O céu estava mais azul. As árvores estavam mais verdes. E eu tinha dormido a noite toda. E meu intestino funcionou. Eu falei, tá bom, vou na próxima aula. Só na próxima aula. Eu tenho guardado a nota fiscal do primeiro mês que eu fiz yoga. Eu tenho guardado. Pronto, o intestino funcionou. Eu dormi,
Isso é bom demais, né? Falei, é aqui que eu vou ficar. Então, é sobre isso o efeito emocional. É você também tomar consciência do seu corpo. Você também entender que tem registros nesse corpo. Você entender que esse corpo tem memória. O Hatha Yoga é para isso. O Raja Yoga é esse processo mais psicológico, mais racional até do que está acontecendo com você. É essa percepção do emocional, do sutil, do mental. O Hatha Yoga é a parte mais física. São tudo yoga. Tudo é yoga, né? Então, eu comecei a ver essa transformação no corpo. Essa coisa de gostar mais de ficar sozinha, gostar mais de você. A solitude, né? A solitude, né? Exatamente. E aí você começa automaticamente a olhar diferente para a alimentação, olhar diferente para o lazer. Eu lembro dos meus amigos, quando eu entrei para o yoga, eu nunca vou... Tem coisas que não é assim, não vou esquecer com mago. Não, é porque são coisas que são marcantes e que mostram para você o seu caminho, né? Então, eu lembro que uns amigos me chamaram para sair à noite e eu estava quase no finalzinho do curso de formação. E aí eles pegaram bebida e não sei o quê, e aí eu falei, não, eu não tô bebendo. Como assim você não tá bebendo? Eu falei, não estou bebendo. Não, agora você explica. Eu falei, não. A professora já tinha falado, quando vocês começarem a dizer não, as pessoas vão querer que você explique, aí você vai explicar, elas não vão entender. E fica uma coisa super chata. Então, evita esse processo. Aí eu falei, cara, era para evitar o processo. Ela vai... Não, é porque dentro do yoga, não sei o quê, pererê. Aí ele virou para mim e falou assim, pô, yoga deve ser chato pra caramba, né? Falei, poxa. Falei, não é isso. Aí tá, eu bebo uma taça de vinho, bebo. Hoje eu me permito. É porque, uma assim, série de coisinhas assim, sabe? O que prejudica é o excesso, né? Dr. Ruguet, que é o meu professor na medicina Ayurveda, ele fala uma coisa que eu acho assim fantástico. Nem tudo faz bem para todo mundo o tempo todo. E até água em excesso faz mal. Então, isso me libertou. Ele não tem noção do que é esse trecho de uma aula dele fez com a minha cabeça. Me libertou de um jeito, né? Porque eu sentia uma culpa terrível, né? Quando eu comia uma carne, quando eu comia alguma coisa assim. E aí ele explica pra gente, olha, se você tem fogo digestivo para comer, se você vai fazer uma boa digestão e aquilo não vai se transformar em toxina pro seu corpo, tudo bem, mas se você está vendo que você não está num bom dia, que as suas emoções estão assim, meio para baixo, meio pesada, vai pesar a sua digestão, qualquer coisa que você for comer. Então, não coma. Né? No Axis, a gente fala da contribuição. Você pergunta, vai ser contribuição? E é interessante, você falando que essa questão do corpo ter memória, né? Ficar ali os nossos registros da vida no corpo. Porque o convite do Axis é exatamente isso. A gente entender o nosso corpo. Perguntar, corpo, beber esse vinho vai ser bom pra gente, vai ser contribuição? Olha, e aí você vai sentir. Porque sempre o convite do Axis é exatamente, pergunte para o seu corpo. Porque ele tem memória, ele tem vida também. A medicina Ayurveda é basicamente isso. A gente sempre está perguntando, corpo, vai ser contribuição? Fazer tal coisa vai ser contribuição? Vai ser? Então você está sempre perguntando. Trazendo essa consciência do corpo mesmo. Porque todo o nosso corpo está dando sinais pra gente, né? Talvez, por exemplo, o não dormir direito. O que está errado aí? É mental? É emocional? É físico? É fisiológico? O que é? Vamos fazer uma análise ali? Então, assim, sempre dando sinal. Porque o corpo veio para funcionar 100%. Ele é uma máquina perfeita, né? E isso é incrível. Agora, chegando no corpo, como é que o yoga ajuda no corpo, então? O simples fato da gente entrar nesse processo, ele já faz uma reconexão. Né? Você entender que tem limites, você entender que precisa de se exercitar, você entender que precisa de descansar, você entender que precisa de lazer, esse já é um trabalho com o corpo que você está fazendo. Verdade. Quando você tem consciência disso, fatalmente você vai ter mais saúde, usando fatalmente num contexto positivo. Olha só, você tendo consciência de como seu corpo funciona, conseguindo perceber, porque a meditação traz isso para você.
Fazer você entender como você está funcionando. Fazer você perceber que quando você come determinado alimento, você não se sente bem. E ao invés de você criar uma doença para você, agora não estou aqui dizendo que não existe intolerância à lactose e alergias. É claro que existe, mas a gente sabe também que tem um modismo descabido de qualquer coisa agora vira intolerância, ou vira doença, ou vira distúrbio neurológico. Isso a gente tem que rever, porque está ficando uma coisa absurda, né? Mas voltando à questão do yoga, com essa capacidade de se reconhecer, de se auto-recuperar, de reconexão, né? Quando eu tomo consciência que eu comi alguma coisa que não me fez mal, eu já vou evitar essa coisa. Cara, é simples. Você não tem que criar uma alergia para isso. Não, eu não vou comer porque não me faz bem. Já não caiu bem, já não caiu. Ponto. Pra que vai insistir, né? Ponto. Talvez, Priscila, o mal do hoje social seja isso, insistir, né? Porque tem sinais, tá dando sinais. Tá dentro do relacionamento, dando sinais, o emprego dando sinais. E você está ali insistindo. Exatamente. E isso vai gerar uma doença dentro do seu organismo, né? No seu corpo. E aí você entra num outro ponto que o Dr. Ruguet fala muito, né? Se seu ambiente de trabalho não é um ambiente de trabalho que você se sinta bem, você vai adoecer. O seu corpo vai mostrar para você. É enxaqueca, é dor na lombar, enfim. A gente não vai aqui listar o Código Internacional de Doenças, né? N doenças, né? Então, o yoga e a medicina ayurveda e a astrologia védica, eles vão trazendo isso para essa pessoa. A gente monta um mapa, lá no mapa está lá quais são as suas potencialidades. Você tem tendência mais para quê? Para cálculo, para engenharia, para arquitetura, para ser professora, para ser médica. O mapa mostra tudo. Então, você pega essa informação de um mapa. Aí você joga lá para medicina ayurveda e para o yoga. Olha, a sua prática corporal vai ajudar você. A gente está tentando falar da parte corporal, explicando a parte corporal. A parte corporal do yoga ela é terapêutica. Ela vai literalmente promover uma ressonância magnética do seu corpo e reorganizar o funcionamento energético dos canais do seu corpo, os canais energéticos do seu corpo. E isso vai fazer o seu corpo físico funcionar melhor. Mas o yoga, na sua fonte, ela é para o corpo sutil. Ela é para os canais energéticos, é o que a gente não vê, é só o que a gente sente. Mas é corpo, é prática física. Sim, a carruagem dessa alma, é o material, a gente está lá. Sem ele você não vive. Sem ele você não vive, ele é a sua conexão. Esse plano, né? Ele é a sua conexão com esse plano. O seu corpo é a sua conexão com esse plano. E nesse plano, corpo material é corpo material. Ele é carne. Verdade. Você está encarnado. Físico, né? Você está encarnado. Então você precisa de cuidado físico. Aí vem o Hatha Yoga com as posturas. As posturas psicofísicas. E agora uma pergunta. Tem uma coisa a ver, mas ver o que é intuição. O yoga ajuda a alinhar os chakras? Uhum. Claro, é uma das funções. Mas assim, a gente está falando de uma forma bem ampla, bem genérica, né? Existem complexidades dentro da prática de yoga, mas eu também não acho que seja necessário focar nessas complexidades. Eu acho mais importante você começar a praticar e sentir. Eu estava falando com uma convidada antes da gente começar. Ela, mas eu não vou conseguir ficar parada. E yoga só ficar parado. Mas quem te disse que yoga é ficar parado? É verdade. Tem movimento, exercícios, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vai para a aula amanhã. Amanhã tem o retorno das aulas do grupo. Te convido para fazer uma semana de aula experimental sem compromisso algum. Só para você entender primeiro o que é uma aula. E é interessante, Priscila, que o Axis também convida isso, né? Os pontos de vista. A pessoa cria um ponto de vista e aí deixa de fazer algo, né? Eu até falo que eu estou tirando da minha vida o bom e o mal. Eu estou botando o experienciar. Porque se eu falar assim, isso não é legal, eu não vou viver. Não vou ver aquela experiência. E quando a gente abre, né? Quando a gente fala que a ideia da barra de Axis é exatamente isso. Uma das funções é tirar esses pontos de vista. Que talvez alguém falou, ela ouviu para alguém que yoga era parado. Então para ela é uma coisa parada. Não tem nada a ver. O yoga tem... E eu acho bacana do yoga... Tem. Você pode ficar até parado.
Não, tem uns momentos que eu acho interessante. Uma assim, prática, né? Você pode ficar parado, tem porque problema. o que tá me chamando mais a atenção da prática, principalmente na sua aula, achei legal pra caramba, que tem exatamente tudo que você falou. Você cuida das emoções, você cuida do físico e cuida do mental. Tudo isso você tem numa aula, achei interessante. Você consegue perceber isso, esses momentos. E foi uma das coisas que me fez fixar no yoga e continuar. E não sair para uma educação física ou para uma fisioterapia ou até mesmo para psicologia. Que eram 3 cursos que eu ficava... eu vou entrar num, vou fazer outro. Não, eu falei, vou fazer yoga. Fui para biologia, estudar como funcionava a vida e entro para medicina Ayurveda, que explica como funciona a vida. É verdade. E aí o yoga é essa ponte, assim, olha, a vida funciona desse jeito. Presta atenção aqui no seu corpo, na sua respiração, porque a sua mente vai funcionar desse jeito. Você tem como funciona a vida, como você se alimentar, o mapa que te ajuda a entender tudo isso, todo esse processo. E aí, né, vem o yoga e fala assim, agora presta atenção como é que isso funciona dentro da sua mente. E é maravilhoso. E convido vocês a conhecer o trabalho da Priscila. Segue aí, @Yoga Nosso Cada Dia. Cara, é uma aula maravilhosa. Gostei muito. Estou praticando com a minha esposa e está sendo bom demais. E já convido você que está aí no YouTube, nos ajuda. Se inscreva, compartilha. Vamos ajudar a humanidade. Seja generoso espiritualmente. Compartilhe esse conteúdo aqui para chegar para mais pessoas. A forma que você não gasta nada para mudar a humanidade. Já quero agradecer que está conosco aqui na Rede SPTV, toda quarta-feira, a hora de expandir a consciência aqui, das 19 às 20 horas. E vamos seguir com o nosso Yoga Nosso Cada Dia, com a amiga Priscila. Agora fiquei curioso, falando tanto de yoga, como é que surgiu o yoga? E por que surgiu? Olha, aí são vários pontos de vista. Eu quero saber o seu ponto de vista. O meu ponto de vista ele é muito simples, tá? Lá nos idos de 5.000 anos atrás, 8.000 anos atrás, porque tem divergências até sobre essa questão de quando surgiu. 3.000 anos, só a humanidade, 3.000, 5.000, 8.000, eu acho que já perdeu até o interessante. Fato é, cara, a gente tem que colocar esse pessoal para fazer alguma coisa. Tá muito parado aqui, né? Essa galera tá muito parada. Vamos lá? Vamos desenvolver aqui um sistema que vai ajudar as pessoas a se desenvolver energeticamente, mentalmente, moralmente, porque yoga tem a parte de valores, né? Nós temos um sistema o Yoga Sutra de Patanjali, né? Que são 8 passos básicos para você seguir. E aí dentro do primeiro, yamas e niyamas, cada um tem 5 princípios, formando 10. Te lembra alguma coisa? 10 mandamentos? É mais ou menos assim o esquema. Então, dentro desse processo, eles foram abrindo, aí tem a parte física, tem a parte de mantra, tem a parte devocional, né? Aí tem um momento que o yoga se mistura com o hinduísmo, e aí é um cuidado que a gente precisa de ter, porque hinduísmo é uma religião, yoga não é religião, mas existem lugares onde se ensina o yoga misturado com o hinduísmo e as pessoas acham que yoga é religião e não é religião. Então, assim, hoje já está tudo muito, muito misturado, né? Hoje existe vertentes e fala que é linha. Não, olha, isso não é linha de yoga. Isso aí é um jeito de ensinar yoga, mas você não pode pegar... yoga disso, yoga daquilo, yoga daquilo. Não, isso não são linhas de yoga. Isso são metodologias e formas de aplicar. É o que se chama de yoga moderno. E assim, a gente tem muito cuidado, senão perde a essência, né, então, Priscila? Exatamente. Perde a essência. E em essência, a parte física é Hatha Yoga. Ponto. Mas e o Iyengar Yoga e o Vinyasa Yoga? São formas de aplicar o Hatha Yoga. Ponto. Mas mexeu com o físico, é Hatha Yoga. Aí o Hot Yoga, que agora tá na alta, o Hot Yoga. Sala com 40 graus, tudo fechado, e a galera entra para dentro da sala e yoga. É yoga? Há controvérsias, né? Enfim, eu não vou nem entrar no papo, porque as meninas do Hot Yoga são fofas. Porque também, assim, às vezes pode ser interessante para a pessoa, né? Exatamente. Depende de qual o benefício que traz, qual o objetivo, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas, que é o seguinte: existe uma misericórdia tão infinita
existe uma prosperidade, uma abundância tão enorme nesse planeta que foi dado a nós liberdade. As infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Se o Hot Yoga para você é uma coisa que fez você entrar para a prática, fez sentido para você, você se sente bem, então faz, por favor. Se a Igreja Universal do Reino de Deus é boa para você, cara, vai lá. Mudou a sua vida, fez você se sentir melhor, transformou você em uma pessoa melhor, então vai. Vai. Fiquei curioso, falou que são 8 princípios? 8 princípios. Quais são eles? Eita, me pegou agora com a... Fala o que você lembra, então. Vamos lá. Yamas, niyamas, asana, pranayama... E tem alguma coisa no meio do caminho, dharana, dhyana e samadhi. Eu nunca decorei porque eu sou daquele tipo assim, não, isso aqui tem no Google. A gente entra lá no Google, que leva a sabedoria do conhecimento do universo. Mas vamos lá, traduz o que você falou aí. Como é que é o primeiro? Yamas e niyamas. O que é o niyamas e niyamas? Bom, são princípios sobre o relacionar-se com você mesmo e princípios para você se relacionar com outros. Então, tem coisas do tipo Saucha, limpeza. Satya, verdade. Então, Saucha, vamos pegar... Eu gosto muito desses dois. Saucha, limpeza. Do jeito que está fora, vai estar dentro. Então, quando eu vou atender um paciente, eu adoro ir na casa do paciente. Porque a casa dele já vai me dizer sobre... Quem é ele? Como ele está. Tá. Não é quem é ele, é como situação, ele, né? é como ele está. Porque é o estado, isso não é o que é, né? é o momento, né? A medicina Ayurveda dá uma olhada para isso, Entendi. pelo o que é. Entendi. E como está. Então, Saucha, limpeza. Ela é uma rota, mão dupla. Eu preciso de cuidar da limpeza da minha casa, eu preciso de cuidar da minha limpeza interna. Então, o yoga, fisicamente, é uma limpeza para o corpo. A meditação é uma limpeza para a mente. Percebe? O estar com tudo organizado internamente é a limpeza das emoções. Percebe para onde a gente está indo? Não sei se está ficando muito complexo. Não, percebe, tá tranquilo. Né? Está fazendo sentido? Faz todo sentido aí. E Satya, a verdade, é um outro princípio. Dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Depende. Se a sua verdade for ferir um outro princípio, que é a ahimsa, a não violência, de repente é melhor você deixar a sua verdade guardada para você. Sabe o que eu lembrei? Que no ar que a gente fala assim, quando você for falar algo, você pergunta se vai ser contribuição para o outro. Porque às vezes tô gostando desse negócio de barra de Axis, hein, gente? Fazer uma sessão, você conhecer. Porque ele tem esse convite, né? Porque assim, a barra de Axis eu entendo que yoga também é igual a barra de Axis, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Para ser aplicada, ponto. Tá? Então, assim, quando a gente toca o paciente, são 32 pontos na sessão, né? E não tem conversa. Thiago, como é que é? Não tem conversa. Você só vai ativar o seu corpo. Tipo yoga, não tem conversa. Chega lá, faz o exercício, faz a meditação, é uma coisa muito individual. Você com você mesmo, né? Isso. E no Axis é exatamente isso. E aí que os criadores convidam a gente? Não conversar mesmo. Só se o paciente for comentar algo, né? E mesmo assim, o que eles falam? Pergunta para o seu corpo. O que você vai falar vai ser contribuição para o outro? Porque às vezes você quer falar só para falar. Só para o ego de falar como é que é. E aqui não vai contribuir em nada. Ao contrário, talvez vai atrapalhar o processo daquela pessoa. Por que a gente fala? Que o corpo tem consciência. Não precisa falar nada. A partir do momento que eu toco, por exemplo, sexualidade, que é um ponto da cabeça, o corpo já vai automaticamente. Ele já sabe o que precisa ser feito, que é a consciência do corpo. Ele já sabe, não precisa de comando. Ele só precisa do primeiro start. Deu o start, acabou. Ele mesmo faz tudo. Né? Por isso que eu falo da questão da contribuição. Vai ser contribuição mesmo? E outra coisa, a verdade tem pontos de vista, né? Porque você viveu uma experiência, você foi educado, você tem um olhar diferente do mundo e eu tenho um olhar diferente. Então, para ti, algo é verdadeiro. Talvez para mim não seja tanto assim. Eu vou até puxar a sardinha para biologia, né? Cada um tem um DNA, né? Ué. Não existe ninguém igual a você no planeta. Ninguém. É biológico. Você tem um agrupamento de informações que são só sua.
e de mais ninguém. Então, daí você já entra na barra de Axis com tudo isso que você falou e já pega isso e traz pro yoga, né? Então, yamas e niyamas são esses 2 princípios que tem 5 princípios cada um. Falei da verdade, falei da limpeza, e aí tem Brahmacharya, que é a contenção da energia, né? Dentro do Bhakti Yoga, que é um yoga mais devocional, aí vai falar sobre sexualidade, sobre o não desperdício dessa energia, que é a Kundalini. Enfim, mas para uma visão mais terapêutica do yoga, quando a gente fala Brahmacharya, não desperdiçar a energia, a gente nem entra na questão sexual, porque já está incluso. É não desperdiçar energia em uma série de coisas. Você vai, às vezes, reagir de uma forma desmedida, sem necessidade. Você vai dar uma resposta atravessada, isso é desperdício de energia. Né? E é bacana, porque quando você grita, quando você parte para a violência, isso é um desperdício de energia muito grande. E é interessante, né? Porque eu sempre pergunto pro pessoal o que é o estado consciente. A gente fala muito desse espaço aqui, eu sei muito da medicina, né? Para mim, o estado consciente é exatamente isso. É você ter comportamentos que vão ser maior contribuição para você. Tudo é contribuição. Perfeito. Quando você tem essa consciência, você vai contribuir mais. Para que eu vou gastar energia com aquilo? Perfeito. Não é verdade? Por que eu não concentro energia nessa situação? Ou eu ver, beleza, eu vou dedicar 1 hora disso aqui e 3 horas disso aqui. Qual vai dar mais vantagem para mim? Não, vou largar esse de 1, vou ficar 4 horas aqui, que vai ser maior contribuição. É ter essa consciência, o que vai ser melhor para você. E trazendo para o contexto atual, porque o yoga, a medicina ayurveda e a astrologia védica, eles conseguem fazer esse permear de todas as sociedades e momentos históricos da humanidade. Trazendo para o contexto atual, a gente tem um grande desperdício de energia hoje. Putz, verdade. As pessoas ficam 2 horas no celular para ver rede social, mas diz que não tem tempo para ler um livro. Eu vou além. Não tem tempo isso é chocante, cara. Isso é o de menos. E o tempo de não conviver com a sua família, com seu filho. O tempo de não conviver com a sua família. Não tenho tempo de estar com meu filho. Aí você sai da realidade, né? E aí eu vejo muito também as pessoas no discurso assim: Maia, porque isso aqui tudo é ilusão. Mas deixa eu te falar, essa ilusão foi criada por nós mesmos e com um único intuito de fazer a gente tomar consciência de que isso é ilusão e de que tudo pode melhorar. Universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Nosso yoga, nosso cada dia. Comigo, Priscila aqui. Que papo maravilhoso. Vamos ajudar a humanidade. Compartilha esse vídeo para uma pessoa. Tá ajudando bastante. Faz sua parte. Deixa seu comentário. Dá seu like aí. E vem pra cá expandir a consciência. Que é isso aí. É sobre se conhecer. Para você poder melhorar e fazer escolhas que vai ser melhor pra você, meu jovem. Eu não posso escolher por você. A gente pode aqui gerar um pouquinho de conhecimento para você despertar a consciência e fazer escolhas que vão fazer mais sentido, mais resultado, para você ter uma vida extraordinária. Você tocou no assunto que eu falei, tem que falar porque tá na modinha. Hoje tudo é modinha, né? Como é que é? É Kundalini? Como é que é? Kundalini. Kundalini. O que é isso? Tem Kundalini, tem Kundalini. Porque tá em voga agora. Todo mundo tá falando sobre isso no Instagram, né? Que é isso? Bom, eu vou tentar conceituar e colocar um ponto de vista só, né? Como tudo que a gente está fazendo aqui, lembre-se, a gente não está dizendo que são verdades absolutas, a gente está colocando ponto de vista. No ar que a gente fala nosso interessante ponto de vista. Nosso interessante ponto de vista. Então, Kundalini seria uma energia guardada, né? Que está lá no chakra básico, e a função de desbloquear os chakras é que essa energia suba até o Sahasrara, que é o chakra do topo da cabeça, que é o chakra da consciência, da expansão da consciência e tudo mais. E aí tem várias pessoas que fazem diversos trabalhos para que isso se desenvolva, né? Em termos terapêuticos, né? Em termos mais técnicos, a gente está falando do poder de criação. A gente está falando do poder da criatividade. A gente está falando do poder de ação. A gente está falando de uma energia que nos impulsiona e faz a gente sair daquele estado de dormência, de adormecimento, de ritmo hipnótico, né? Se conecte com o seu Dharma, o que você veio fazer aqui. Então, eu não saio despertando Kundalini à torta direita. Eu tenho que saber para que eu quero usar essa energia, porque, como tudo no planeta, toda ação gera uma reação.
E tudo depende do meu conteúdo interno. Se eu tenho uma intenção boa, quando eu despertar essa energia, eu vou fazer coisas boas. Mas se o conteúdo interno não está tão legal assim, na hora que eu despertar, ou que eu acho que vai despertar, porque existe também, o Dr. Ruguet fala muito disso. Despertar Kundalini não é assim não, viu, gente? Vou ali, faço negócio e um dia... Não, isso é um trabalho. Eu achei interessante. Fui pesquisar, isso é um trabalho. Porque eu vi que sim, fui pesquisar yoga, né? Eu estou pesquisando, vi hoje, vi que estava muito alta essa questão. Aí eu vi um guru, indiano, que é muito famoso na internet, no Barbona, né? Que falou assim, é você pular num precipício sabendo que vai ter alguém para te pegar embaixo. Que ele fala que a energia é tão forte, né? A energia é tão forte. Eu particularmente, eu nunca nem quis ir para esses lados. Porque a minha mente, como uma boa pita que eu sou, né? E aí, pita é uma linguagem lá da medicina ayurveda, né? Como eu sou uma boa pita, então meu racional é muito forte. Falei assim, desculpa, a gente não está dando conta de separar nem o lixo. A gente não consegue fazer nem coleta seletiva. Você vai querer mexer com Kundalini? É sério? Tem coisas mais práticas que vão trazer mais resultados para a sua vida, energeticamente falando, do que você brincar com a Kundalini. A Kundalini não é brinquedo, é algo muito sério. É magia pura. É muita magia. E você vai brincar com uma coisa que você não consegue nem dar bom dia para o seu vizinho. Isso é energia. Você quer brincar com energia? Então começa a falar com as pessoas, a olhar nos olhos. Isso é Kundalini. Quer mexer com a Kundalini? Começa a separar o seu lixo. Fazer algo para o planeta. Porque isso é Kundalini. Percebe? Quer mexer com a Kundalini? Comece a se alimentar de forma mais natural. Beber mais água, dormir melhor, deixar as redes sociais de lado. Sabe, faz o básico, porque também não tem como a gente voltar para trás e virar, né? É verdade. Vou me isolar, não quero antena para não ter sinal de... Não, deixa eu te falar, a gente não volta mais não. A gente vai ter que aprender a usar as ferramentas. Isso. E isso é Kundalini. Aprender a usar o que você tem, usar para o bem. Potencializar, né? Então, assim, cuidado. Você quer despertar Kundalini? Cuidado. Desperta Kundalini através das coisas mais básicas do dia a dia. Porque esse é o nosso melhor material de escola. Nosso melhor material de escola é a vida, os relacionamentos, o relacionar-se. E quando eu falo relacionamento e relacionar-se, eu estou falando você com você mesmo, você com as pessoas que moram dentro da sua casa, você com a vizinhança, você com o planeta. Isso é Kundalini. E assim também, Priscila, uma coisa que eu percebo hoje, a pessoa fica muito na margem, né? Não buscar entender o que é. O que é isso? Qual é a origem? Né? Igual a gente tá falando do vários tipos de yoga que tem. Para não perder a essência, né? De onde é que veio? A gente buscar ter esse cuidado de buscar entender aquilo. Beleza, você quer fazer? Ok. Mas busca entender o que é. Sim. Porque às vezes você tá achando que tá fazendo uma coisa boa, não é tão boa assim. Ou às vezes você não tá tão preparado para aquilo. Ou potencializar. A gente fala muito no act de potencializar. Exatamente. Entendeu? Você falou, às vezes você pode usar essa energia no dia a dia que você falou. Isso. Talvez potencializar para você no momento vai ser o quê? Se alimentar da forma melhor. Tô bem? Aí eu vou pro próximo nível. Isso. Que a gente percebe que as pessoas já querem ir pro nível final. E aí sem passar por todo um processo. Você quer trabalhar com Kundalini? Vai fazer Kundalini Yoga. Que tem as meninas da Kundalini aqui em Brasília, os meninos também. Um trabalho lindo de yoga que eles fazem. É uma prática diferente. Aí você está trabalhando a Kundalini. Você dá tempo para desenvolver Kundalini. Né? Você dá tempo para entender, para sentir, para observar. Porque yoga é muito sobre isso também. Sobre eu me sentir. Eu estou com sono. Eu não estou com sono. Eu estou cansada. Eu não estou cansada. Né? Não é uma prática que vai salvar o planeta, não. Até mesmo porque tem que ser uma escolha. Né? A gente... Você chega para um médico, a gente chega para o médico, né? O cara faz uma consulta em menos de 30 minutos para você e ele pergunta coisas básicas do tipo, você está evacuando? A pessoa para
para pensar se ela está evacuando. Tem gente que morre por causa disso. Tem gente que morre por causa Eu disso. já conheci umas 5 pessoas que né? já... Você toma água... Quando eu vou entrevistar paciente, fazer anamnese de paciente, eu falo, meu Deus, a pessoa vai dormir 1h. Não, você já perdeu um monte de coisas que acontecem no ciclo do sono. A pessoa não tem higiene do sono, não tem rito para o sono. A pessoa acha que não evacuar é natural. Não, é normal. Como é que é o normal? Um dia sim, 2 não. Não está certo. O seu corpo ele é cíclico. Funciona tudo ciclicamente e diariamente. Você precisa de dormir bem todos os dias. Você precisa de fazer as eliminações todos os dias. Né? Então, o yoga é sobre esse contexto de como funciona a vida dentro dessa máquina, dentro dessa nave-mãe que meu espírito ocupa, que minha alma ocupa, que minha alma fez a viagem para cá, para essa dimensão. Né? Então, quando a gente está falando de Kundalini, a gente está falando dessa energia que faz tudo acontecer. E não adianta você querer despertar se você não tem consciência de como funciona. Então, toma consciência de como funciona, depois você vai lá para despertar. É querer andar no carro a 200 por hora, você não está revisado a suspensão, né? Você não está bem o equipamento, não adianta nada, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E tem muita gente fazendo muito trabalho legal nessa área. Com certeza. Né? Tem muita gente bem orientada, mas também tem muita gente que está desorientada. Né? Então, você tem que usar a peneira do discernimento e, mais uma vez, o que a barra de Axis ensina, o que o yoga ensina. Pergunta para o seu corpo. Antes de você entrar em várias aventuras terapêuticas, espirituais e etc., pergunta. Pergunta lá, estou preparada? É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu preciso? Porque eu sou de uma linha de pensamento muito simplista. Sabe? Você está conseguindo fazer o básico? Diz aí para mim, você está fazendo o básico? Porque se você não estiver fazendo o básico, quando você tentar sair disso e ir para algo que você acha que é mais avançado, você pode causar muitos problemas. Isso é interessante porque esses dias me veio a consciência. Direto que eu começava a ir para academia e não terminava, né? Aquela coisa, né? Uns dias eu parava. E aí esse ano eu estou fazendo de uma forma diferente. Que não adianta você injetar energia demais no começo e aí falta no final, porque é sobre a constância, né? Um passinho de cada vez. E aí você vai entendendo que você distribui essa energia para você conseguir chegar. Porque às vezes a gente injeta energia demais, aí na hora, na metade, está bem fraco e no final não vai ter. Então você não consegue finalizar. É sobre ter esse equilíbrio, né? Que o yoga chama isso, é o equilíbrio, né? E aí tem um princípio védico que fala tempo, local e circunstância. Isso é assim, é outra daquelas chaves, né? Tempo, local e circunstância. É o tempo, o local e a circunstância adequados para eu fazer isso que eu estou querendo fazer? Então, às vezes eu já fui abordada, né, por alunas mais jovens. Você não vai passar inversão? Não tem muita postura de força na sua aula, né? Eu falei, então, você já reparou que na minha sala tem pessoas de 90, 80, 70, 60, 50... E 40, canta vergonha. 40! É isso. Então, assim, o seu corpo, ele também funciona de acordo com tempo, local e circunstância. Eu não posso pegar uma pessoa que não tem preparo físico nenhum e colocar numa inversão. Terapeuticamente, como eu tenho formação na parte terapêutica, eu sei o tanto que isso impacta aquele corpo, aquela consciência. Eu tenho informação do que vai ser gerado quando eu pedir para a pessoa fazer um processo respiratório. E aí vem aquela pergunta que eu falei, né? Vai ser contribuição para a pessoa? Às vezes você está pensando que é, mas para o outro não é, né? Para o outro não é. Às vezes vai desistir, em vez de estimular, vai desestimular, né? E aí também a gente tem que saber equilibrar isso tudo, porque lá no nosso grupo você viu, tem uma senhora de 80 anos e ela faz as posturas de yoga mais avançadas que a galera de 40. Mas ela está há quase 30 anos no yoga.
Percebe? Enfim, ela tem um outro tipo de preparo, ela tem uma outra estrutura física. E mental também, né? E mental, isso, né? E emocional. É uma pessoa que está cuidando da questão espiritual, é uma pessoa espírita, muitos anos trabalhando, e ela é mesmo praticante, assíduo e tudo mais. Então, tudo isso vai influenciar no seu corpo. Tudo isso vai influenciar na sua prática física, seja ela dentro do yoga, seja ela dentro do pilates, dentro do crossfit. A gente tem que cuidar do corpo, né? Eu vi até uma série, me chamou curiosidade, na Netflix, esqueci o nome, cara, num cara de tecnologia que tá gastando milhões para viver mais. Depois quiser pesquisar aí. E eu achei que me chamou a atenção, ele falou uma coisa interessante, né? Que não é questão de você viver mais. Tipo, você não é se regenerar, mas você está saudável quando você estiver, por exemplo, idoso. Porque ele fala o seguinte, se você tem energia, você faz tudo. Mesmo se tiver 90 anos de idade, 70 anos de idade, tem energia, você faz. Porque a vida é sobre se movimentar. E para me movimentar, eu tenho que ter energia. E ele traz essa consciência para nós, né? Por exemplo, hoje eu fiz uma série de programas na rádio. O que me despertou mais foi como é que você quer chegar aos 80 anos? Porque provavelmente você vai chegar. Você quer ficar acamado em casa? Ou você quer uma pessoa que consegue pegar um ônibus, viajar, conversar, passear? Porque é sobre qualidade de vida também, né? E a qualidade de vida é você cuidar do seu corpo. Sim. O envelhecer depende de como você vai viver a sua juventude, né? Se você na juventude teve todos aqueles cuidados básicos que a gente está falando aqui desde o início, né? Corpo, mente, espírito. Você vai ter um resultado diferente de uma pessoa que... né? E lembrando que nós estamos falando de apenas um ponto de vista, porque dentro desses espectros todos há situações do tipo que eu escutei semana passada da esposa de uma paciente. Ela falou que a mãe dela fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Ela começou a história assim: minha mãe, esse Natal eu sinto saudade da minha mãe. Eu falei: eu também sinto tanta saudade da minha mãe. Por que mãe morre? Mãe podia não morrer, né? E a gente começou a fazer essas brincadeiras de saudade, de saudosismo. E ela falou assim: nossa, mas a mamãe também, eu vou te contar, viu? Mamãe fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Aí eu parei o que eu estava fazendo e comecei a prestar atenção. Ela fumou 3 carteiras de cigarro por dia. Eu falei: quê? Sério? Ela morreu de câncer no pulmão? Não. E teve o quê? Não, ela morreu de uma doença que vai enrijecendo o pulmão. Ele vai ficando fibroso e impede a dilatação dos alvéolos e a captação e a troca gasosa. Fibrose pulmonar, uma coisa assim. E aí, mas não foi de câncer. Aí eu já fiquei curiosa, né? Eu falei: mas então, como é que era? Não, e tomava Coca-Cola assim, que nem a água. Eu falei: ela teve problema no estômago? Não. Interessante. E tomava vinho, uma garrafa de vinho todo dia, e foi uma coisa assim, era algo, ela foi contando coisas assim absurdas. Eu falei: nossa, isso para uma terapeuta, eu ouvi isso, é muito complicado. Então ela morreu muito cedo. Morreu com 98 anos. Eu falei: o quê? Como assim, a pessoa com tudo isso, com esse histórico todo, morreu com 90? Eu falei: poxa, ela viveu bem, hein? Eu falei: cara, esse DNA tinha que ser estudado pela NASA. Poxa vida, a pessoa morreu com 98 anos. Véio. Então, o Dr. Ruguet fala: tem gente que tem uma capacidade metabólica assustadora. A gente tem que montar um altar. Ele brinca: a gente tem que montar um altar para esse Agni e cultuar esse Agni dessa pessoa. Mas tem gente que bebe, que fuma a vida toda e não tem problema nenhum. Mas tem gente que não. E ponto. Você não vai tentar entender qual que é você, né? Então é melhor você levar uma vida saudável. Faz sua parte, né? Faz sua parte. Faz sua parte. Acontece isso no processo. Então é como a gente volta de novo, é um ponto de vista. Né? E eu queria ter mais tempo para conversar, ficou muitas coisas que eu fico curioso com essa questão. Lembrando, pessoal, que a gente vai criar aqui uma playlist no nosso canal, que vai ser o Yoga Nosso de Cada Dia. A Princesa está conosco aqui, vamos gravar mais pequenos, mais curtos, com alguns temas específicos,
para você conhecer essa medicina maravilhosa também. Que o nosso corpo é essa medicina, né? Eu acho que eu convido a gente a olhar para o corpo, se regenerar, ter esse equilíbrio entre, né, emoções, mental e corpo, que isso é muito importante, tá? E lembrando, já no rodapé do vídeo aí, né, o contato da Priscila, o Instagram também, que eu recomendo quem quiser ir, cara, aula maravilhosa. Gostei muito, porque igual eu te falei, Priscila, lá na sua aula a gente encontrou o equilíbrio nisso. A parte física, da emocional e do relaxamento. Eu já tive um momento de ir pro yoga e não gostar porque só tinha exercício difícil, aquelas coisas todas. Então, assim, pô, cadê a outra parte, né? E aí pelo menos eu percebi, Tiago, que tem esse encontro de todos esses aspectos que são importantes pra gente até começar o nosso dia melhor, né? Mas vende o seu peixe agora, amigo. Fica à vontade, olha pra câmera aqui, fala um pouquinho de você. Antes... Fazer aqui as aulas, se dá aula individual. Antes de vender o peixe, eu já estou fazendo um compromisso com vocês de na próxima playlist eu vou entrar detalhadamente nos yamas e niyamas e fazer ali os 10 mandamentos do yoga certinho, especificando cada um e fazendo um resuminho básico, porque faltou isso. Tá? Eu confesso, eu não sou de ficar gravando essas coisas, não. Tem um monte de livro, vou lá, pego o livro, leio quando eu estou com dúvida, enfim. É coisa de cafa. Então, nossas aulas... Eu acho tão chique quando eles falam assim, né? Cafa, não sei o quê. Eu vou falar assim, traduz, né? Cafa, para outra playlist a gente fala dos doshas. Vata, Pitta e Kapha. Próximo assunto para outra playlist. Já tô saindo daqui devendo. Tô começando a gostar desse yoga nosso de cada dia. Vou até anotar, doshas. Já tô devendo 2 coisas aqui. Tô saindo devendo. Enfim, vamos lá. Então tá parecendo advogado, que fala uns termos, só os advogados entendem. Também tem termos técnicos no yoga, na medicina ayurveda, na astrologia védica. Tá achando o quê? Enfim, vamos para a prática. Lá no Anima Cowork, que fica atrás do Tagua Park. Se você jogar lá no seu aplicativo de localização, vai mandar direto para lá, um lugar super agradável. Tá? Nós estamos lá tem bastante tempo, é um grupo bem antigo. O grupo que está lá hoje vai estar entrando para os 10 anos de prática, uma galera incrível. Atendo também personal, também atendo em consultório no Guará, também lá no Cowork, que é um Instituto de Desenvolvimento Humano também, certo? E estamos por aí, nas redes, nos bate-papos, tá? Adoro bater papo, pode me chamar que a gente conversa também. E os atendimentos terapêuticos de Ayurveda também acontecem no Guará e em Taguatinga. E sejam todos bem-vindos. Amanhã nós temos prática às 7 da manhã e às 8, terças e quintas. Show de bola, estarei lá. Priscila, então, para a pergunta final, tá preparado? Ai! Vamos lá? Pode, vamos. Então vamos lá. O universo, como pode melhorar? Respeito, acolhimento, afeto, olhar nos olhos, sentir, dar sentido. Eu acho que com isso o universo já pode ficar muito melhor. Bom demais. E é isso, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo Como Pode Melhorar. Infinitas possibilidades. Vou receber a amiga Priscila do Yoga nosso de cada dia. Valeu, um abraço, energias positivas. Arro, fui!